Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Especialista deste sábado. Como é bom ter você com a gente. Você que nos acompanha aqui pela Rádio Alvorada 106.3, pelo nosso canal do YouTube e também o Spotify. Nesta edição, nós vamos receber a professora Denise Camarani Revelque. Professora, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios aqui do Papo de Especialista. Obrigada, Jovão. Prazer estar aqui com vocês, ouvintes da rádio, quem nos vê também pelo YouTube. Então, é sempre gostoso vir bater esse papo aqui com vocês. Para mim, é um assunto muito novo. Não é de conhecimento meu, mas que é muito importante e interessante também. Hoje nós vamos tratar sobre a reputação de marca e a era do ESG. O que é ESG? Então, Jovan, ESG é uma sigla que vem sendo muito usada nas organizações, nos governos, né? Ela surgiu a partir de um pacto global, né, que a ONU, inclusive, há vários anos atrás estabeleceu, em que transfere, na verdade, faz esse pacto, não transfere, mas combina uma responsabilidade compartilhada para manter esse mundo como ele deveria ficar para todos nós, né? Em condições de sobrevivência para todos. A gente está vendo aí essas enchentes, essas questões climáticas, tudo que está acontecendo, inclusive aqui no Brasil, né? Bem pertinho da gente. Recentemente, em Minas Gerais, tivemos uma grande tragédia no Rio Grande do Sul, no próprio Paraná, né? Então, essas questões climáticas, elas são um grande problema mundial, né? Além da questão da pobreza, da questão que envolve também o meio ambiente, né? Todas essas coisas. Então, as empresas também têm responsabilidade. Então, o ESG é uma sigla que significa ambiental, que vem do inglês, environment, o E, de meio ambiente, né? Natureza. O S é do social. Como que a gente trata as pessoas? Então entra toda a questão dos trabalhadores, das políticas, né, de trabalho, da questão mesmo das comunidades, né? E o G é de governança, que é um conjunto, um mecanismo de regras que vão estabelecer tomadas de decisão, ética, integridade também das empresas e transparência. Então são essas questões hoje que são muito importantes para as empresas e para o mundo em geral. São 3 pontos, professora, que você trouxe para a gente, mas de forma bem prática. De que forma se aplica dentro de uma empresa? A empresa, Jovan, ela tem uma responsabilidade, além de dar lucro, ela precisa também devolver para a sociedade uma contribuição, né? E para que ela também se sustente, para que ela também perdure por muito tempo. E eu estou falando desde grandes empresas, mas também de pequenas empresas, o próprio comércio, né, pequenos estabelecimentos. Então, todos temos essa responsabilidade, né? Então, várias práticas concretas podem ser feitas independente do tamanho da empresa, tá? Então, em relação à preservação do meio ambiente, resíduos, efluentes, tratamento de efluentes, separação do lixo, como você trata o seu colaborador no dia a dia, as condições de trabalho, né? Hoje a gente está falando muito da saúde mental dentro das empresas, estão vindo muitas regulamentações nesse sentido, né? Então essa questão tanto do meio ambiente quanto social, ela tem um impacto gigantesco em todas as empresas, em qualquer tamanho de empresa. E a parte da governança são para empresas mais estruturadas, as pequenas, médias também podem trabalhar nessa questão de organizar, né, a tomada de decisão, enfim, fazer todo um processo de ter diretrizes políticas dentro da empresa para que a atuação dessa empresa seja a mais transparente possível, né? Então, de forma prática, a gente vai conversando aqui, vamos trazendo mais exemplos, mas são várias boas práticas que qualquer empresa pode adotar, né? E isso, conforme a empresa vai crescendo, ela pode se tornar parte da estratégia dela também. A partir do momento em que a empresa ela não aplica essas questões que envolvem também a estratégia, o social, o meio ambiente, existe algum tipo de dificuldade no andar da carruagem dessa empresa, algum tipo de exclusão? Como funciona isso na prática também? É boa a sua pergunta, porque assim, a gente percebe que a sociedade como um todo, essa nova geração, está cada vez mais exigente em relação a essas questões. As pessoas se preocupam com os animais, se preocupam com a natureza, se preocupam com a conduta verdadeira das empresas, o que essa empresa fala, o que ela coloca na sua propaganda, na publicidade. Isso tem que estar genuinamente ligado ao que ela é,
de verdade, não só uma propaganda, né? Então a sociedade ela vem cobrando mais. Então vai ser cada vez mais comum nós, por exemplo, pensarmos em optar por comprar uma roupa de uma empresa que a gente sabe que ela trata bem os funcionários, de uma maquiagem que a empresa, nós sabemos que a empresa não faz teste com animais, né? Então são essas condutas. Então hoje com a tecnologia, com as redes sociais, qualquer notícia ela se transforma num boom e todo mundo fica sabendo muito rapidamente. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. E para o mal é muito mais rápido, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem várias situações, tivemos recentemente, toda semana temos cases, né, de grandes marcas que passam por problemas de crise de imagem. Tivemos a Havaiana com uma questão, né, que fez uma propaganda, enfim, que teve uma interpretação política. A gente tem agora escândalos de empresas por questões éticas, de compliance, né, que é essa integridade, enfim, estamos falando aí do Banco Master, né, que está sendo um escândalo, e várias outras situações, e isso às vezes repercute muito negativamente, e a empresa ela pode deixar de vender, ela pode ter uma opinião pública desconfiada, né, isso não é bom para a reputação. A gente pode falar um pouco de reputação, como é que cria essa reputação. E ela pode, dependendo se for uma empresa que tem, por exemplo, ações em bolsa, né, ela pode ter o valor dela de mercado reduzido por conta de crises sucessivas de imagem e de reputação, porque ela vai perdendo a confiança. As pessoas, a sociedade vai perdendo a confiança nessa organização, né? Então, mais ou menos nesse sentido, em que há prejuízo, sim, pode ser até financeiro. As consequências podem ser grandes. Agora, a linha, professora, ela é muito tênue ou não é? Sim, é bastante tênue. Então, a forma como uma empresa, né, se posiciona, e quando isso faz parte da estratégia dela, é muito mais fácil ela sair de uma crise. Vamos pegar um exemplo clássico de uma empresa que todos nós sabemos que tem no seu discurso a questão da sustentabilidade, a Natura, né, uma grande marca, assim como o Boticário, né? Então, essa empresa ela cuida muito das suas ações para que não haja repercussões negativas. E quando há, ela pode errar, nenhuma empresa é infalível, né? Quando há um problema que pode gerar desconfiança, ela rapidamente toma atitudes para retomar essa confiança, né? E aí, quando acontece algo muito catastrófico, aí ela realmente ela pode ter um prejuízo maior e até parar as operações. Tivemos empresas no passado, grandes escândalos, que tiveram que mudar de nome. A empresa precisou mudar de nome ou faliu por conta de situações. Aí a gente está falando, né, de um caso bem extremo, mas existe, né? Essa é uma questão organizacional em que, por exemplo, nos exemplos que você trouxe de cosméticos, ela consegue reverter de forma rápida alguma questão negativa, mas outras, por exemplo, o Banco Master está aí com tudo o que acontece e ainda que nós não sabemos, já não tem mais o que fazer. E aí, que estratégias são essas, claro, dentro disso que nós estamos conversando, para evitar que se chegue a tal ponto e sim, que se consiga reverter e o prejuízo talvez seja mínimo? Então, o que a gente fala, quando a gente fala da reputação, é diferente da imagem. A imagem é uma fotografia que a gente faz de uma propaganda, de uma experiência que o consumidor tem com a marca. A reputação, ela é construída ao longo do tempo, baseada na confiança que ela vai adquirindo. Então, quando acontece eu digo que a reputação ela é um colchão um reservatório de boa vontade, né? Então, eu sou o consumidor da marca, eu vi que aconteceu uma coisa estranha, mas eu confio na marca. Puxa, eu vou dar um voto de confiança para essa empresa, né? Esses dias eu vi uma notícia, por exemplo, da Nestlé, que foi questionada porque ela é uma das maiores geradoras de embalagens plásticas, né? Só que ela tem no discurso dela a questão da preservação ambiental. Então, houve uma repercussão negativa em cima dela. Então, mas rapidamente, eu tenho que acompanhar o caso, né? Mas rapidamente eu sei que ela vai adotar medidas para ir revertendo essa situação e comunicando essa situação que ela está fazendo para reduzir o uso de embalagem plástica, né? Se ela não fizer isso, aos poucos ela vai perdendo a confiança e vão entrando outras marcas, né? A concorrência hoje está grande e você põe uma empresa, né, até menor, ela pode ir perdendo o mercado em relação à falta dessa coerência. Então, respondendo a sua pergunta, quando a empresa tem uma reputação sólida,
mesmo que aconteça uma situação negativa, ela consegue sair mais rapidamente, sendo transparente, sabendo se comunicar, e a gente entra num tema comunicação, que é diferente só do marketing e da propaganda, né? A comunicação, ela permeia todos os pontos de contato que nós temos, enfim, com a organização, não só consumidor, mas governo, sociedade, empresas, fornecedores, enfim. Então, parece algo bastante filosófico, mas está muito próximo da gente, né? Então, provavelmente eu posso ir ao mercado e pegar uma embalagem da Nestlé ou de qualquer outra marca e verificar o que eles estão comunicando na embalagem e pesquisar o que eles estão fazendo lá na indústria para reduzir, né, aquela situação. Então, a reputação, ela ajuda a empresa se sair melhor em situações de crises, de problemas com a opinião pública. Professor, é um assunto denso, mas muito importante. Você que está nos ouvindo, compreende e tem essa ideia de que é preciso mudar muitas vezes as estratégias para evitar qualquer tipo de prejuízo. O primeiro bloco finalizado agora, a gente volta daqui a pouquinho para você aqui na nossa Rádio Alvorada e também para você que nos ouve e nos assiste pelo nosso canal do YouTube. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa Rádio Alvorada 106.3, pelo canal do YouTube, também Spotify. Hoje um assunto importante para as organizações, tanto como a própria professora Denise falou, as pequenas, grandes, médias empresas. Professora Denise, dentro do Grupo Marista também, a qual você faz parte através da PUC, este assunto que envolve a imagem, reputação, os fundamentos, os pilares, se enquadra de que forma? Bacana a sua pergunta. A PUC faz parte do Grupo Marista, né? E o grupo tem, na sua essência, né, uma preocupação muito grande também com essa questão do ESG, né, ambiental, social e a governança. E vem trabalhando muito forte nisso. Então, para quem tiver curiosidade, dá para buscar o relatório de sustentabilidade do ano de 2025, que todo ano várias organizações, elas publicam relatórios de sustentabilidade, e lá a gente pode conhecer de perto todos os itens, né, concretos que a empresa está trabalhando. Então, lá posso ver a questão quanto de resíduo a PUC gera, né, e como que ela trata e destina esses resíduos corretamente. Quais são as políticas de inclusão dessa empresa, tanto inclusão de alunos quanto de colaboradores. Então, a gente tem questões aí de mulheres, de negros, né, de uma população que tem mais dificuldade de ter acesso a uma instituição privada, embora filantrópica. Então, a PUC tem muitos programas que estão crescendo nesse sentido, né, que tem a ver, inclusive, com os ODS, que talvez alguns aqui que estejam nos vendo, nos ouvindo, já tenham ouvido falar, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vem desse Pacto Global da ONU. Mas muitas empresas e muitas entidades associativas, elas estão divulgando fortemente esses ODS, né, que são 17 ou 18, se eu não me engano, objetivos em que você, enquanto organização, pode adotar alguns deles e criar programas, criar políticas, criar regras e comunicar claramente para a sociedade como que está trabalhando em cada uma dessas questões. A própria transição climática, né? Então, por exemplo, uma instituição de ensino como a PUC, obviamente tem um ODS lá, um objetivo que é a questão da inclusão e da educação. Então, óbvio que nós vamos trabalhar nisso, né? Porque nós somos uma instituição educacional. Então, existem vários programas que tratam disso. Indústrias, né? Elas podem adotar questões de água, de energia. Então, é só conhecendo esses ODS, é um bom primeiro passo para qualquer organização. Eu dou aula na graduação, Jovan, também. Então, a gente forma estudantes de administração, futuros profissionais. E nós temos uma disciplina que tratamos disso lá. E dentro do trabalho prático que eles fazem, é justamente pegar uma empresa, né, e desenvolver fazer essa análise, e aí eles vão aplicar uma ferramenta que se chama matriz de materialidade, ou seja, eles vão, em resumo, vão refletir junto com os dirigentes da empresa, com os gerentes da empresa e o próprio pessoal da operação, quais são os impactos ambientais, sociais e também governança que aquela empresa pode ter. Então, se a gente está falando de um restaurante, por exemplo, né, desperdício de comida, como que trata, né? Como é que é a questão, né, de saúde dos colaboradores, que isso transfere também para os clientes, né? Se a gente está falando, eu tive
estudantes que trabalharam até, por exemplo, com uma academia de um bairro. Aquela academia pode ter um programa de inclusão, facilitar, né, o acesso de pessoas ali da redondeza, da sua vizinhança, né? Então, assim, são pequenas ações, né, por onde começar, né? Essas ações, desde uma PUC, que tem, né, é uma empresa grande, é uma instituição grande, mas também pequenas organizações, elas podem adotar esses ODS, ver qual ODS tem mais relação com o seu negócio, né, com a sua prática, e dar a sua contribuição também de forma concreta, né? Essas contribuições, professoras, e também a questão, voltando um pouquinho para a era do ESG, ela se deu de forma natural ou em alguns casos ela precisou ser imposta para que as empresas, vamos colocar também a nossa PUC, pudesse iniciar um trabalho de readequação ou adequação? Já existem muitas regulamentações, né? Então as empresas elas são alvo de possíveis auditorias, né, de meio ambiente, de instituições públicas que vão verificar várias questões, né? Então, por exemplo, essa questão de resíduos. Se eu tenho um lava rápido, né? Por exemplo, lavo caminhões. O caminhão solta um resíduo que é tóxico, que pode ser prejudicial ao meio ambiente, né? E para onde está indo aquele óleo que sai da lavagem? Existem técnicas para poder fazer a separação e descartar esse resíduo de forma correta, porque isso pode ir para o lençol freático, pode ir para uma nascente de rio, né? Então veja como a gente está falando de pequenas empresas também, né? Então imagina uma grande empresa que tem, né, enfim, uma geração enorme de resíduos que podem contaminar. Então ela é obrigada por lei a fazer uma série de ações internas e provar e mostrar isso. Se ela não faz, ela leva multas. Então, claro, tem muita regulamentação. A parte ambiental existe há muito tempo, né? A social cada vez mais, então a própria questão da relação com os trabalhadores, né? As regras do Ministério do Trabalho. A gente está vendo agora com a NR1, que é uma regulamentação que obriga as empresas a tratarem a questão da saúde mental, ou seja, o estresse, o burnout, a ansiedade, né, a depressão, são questões que estão dentro das organizações também, elas estão crescendo na sociedade como um todo, e a organização reflete a sociedade, né? Então, assim, existem regulamentações, então a empresa, de uma certa forma, é obrigada a cumprir, né, determinadas regras, mas, por outro lado, tem empresas que adotam isso como uma estratégia porque ela quer se posicionar de forma diferente, né? Então, a empresa que se posiciona de forma não só para cumprir as regras e evitar multa, porque isso é prejuízo financeiro, mas quando ela adota isso como realmente um posicionamento, ela pode ficar mais simpática para a comunidade, para a sociedade, para os seus consumidores, para os seus fornecedores, para os seus clientes, enfim. E isso pode gerar negócio, ela pode se sustentar por mais tempo. Mas, professora, isso se dá em empresas físicas ou isso também já é possível aplicar em empresas que trabalham apenas no formato online? Com certeza, no formato online também. Hoje a gente tem, por exemplo, empresas que elas não têm ativos físicos muito grandes. Se a gente estiver falando da Uber, por exemplo, né? A Uber não é uma empresa de transporte, né? Ela é uma plataforma digital, mas ela tem responsabilidade sobre as pessoas que trabalham com ela, que são parceiros dela, os motoristas, enfim. Ela tem a questão, ela sabe que apesar dela não ter, a Uber não tem nenhum carro proprietário dela, ela tem uma plataforma digital, né? Mas ela contrata, né, motoristas que têm os seus carros e que têm emissão de gases. Então, por exemplo, né, ela pode trabalhar nesse sentido. O iFood também é uma plataforma, né? O iFood não tem nenhum restaurante, tem parcerias com restaurantes, mas ela tem entregadores que estão no trânsito, né? Tem a questão da segurança desses entregadores, tem a questão da responsabilidade ambiental dos restaurantes que fornecem, né? Então, a questão de plástico, de embalagem, né, de resíduos de alimentos, né, desperdício. Então, veja, às vezes eu posso ter um problema com um restaurante que eu comprei, né, uma comida pelo iFood. O iFood não é diretamente responsável por aquela comida, mas é um parceiro do iFood. Então, o iFood já se preocupa, eles têm muitas práticas já de ESG, né? Então, as empresas também que estão nessa área digital, elas também têm grandes responsabilidades. Então, são empresas físicas e também as digitais. Então, a coisa realmente está permeando.
E tem uma questão financeira também, tá? Que a gente pode estar conversando. Vamos falar no terceiro bloco, na verdade, né? Assim finalizamos este segundo bloco, o tempo passa muito rápido, são muitas questões a serem colocadas aqui com a professora Denise, e a gente já volta depois do intervalo, a gente traz mais informações. Nosso Papo de Especialista está no terceiro bloco. Continuamos falando com a professora Denise sobre temas importantíssimos que envolvem a prática e também o desenvolvimento de empresas, não apenas no ambiente físico, a qual nós estamos na nossa rotina, mas também responsabilidades. Professora, na prática, nos desafios de gestão, nós temos as grandes, médias, pequenas empresas. No segundo bloco, nós tratamos de empresas online. Há também a possibilidade de buscar financiamentos, de buscar opções que possam ainda colocar a empresa responsável em evidência? Sim, a gente tem empresas que se organizam para adotar essas práticas ESG, né? Desde o começo dela. Então, se você é um pequeno empreendedor ou está criando uma empresa, uma startup, né? Então, se você já incorpora, por exemplo, um projeto que está ligado diretamente a uma das ODS, são 17, pesquisem ODS, são vários temas, né? O que tem relação com o seu negócio? Então, você não vai estar só fazendo aquilo porque é uma contribuição que você dá para a sociedade. Não, aquilo pode te abrir portas e pode também abrir oportunidades de financiamento. Por quê? Bancos, grandes fundos de investimento, esses fundos que investem em empresas que estão começando, né? Eles já buscam critérios e pedem para que essa empresa, mesmo no começo, demonstrem como que ela vai adotar essas práticas nessa questão relacionada à sustentabilidade, né? E também o social e governança. E as empresas que se aplicam, né, ou que estão adequadas dentro desses critérios, elas acabam tendo mais facilidade de linhas de crédito, linhas de financiamento. Grandes bancos também já estão liberando crédito específico voltados para essa questão da sustentabilidade. Então, o impacto financeiro, né, positivo também pode ser maior, né? A gente tem, por exemplo, grandes instituições como a FIEP, que é a Federação das Indústrias. Procurem essas entidades associativas, né, associação comercial, perguntem quais são as possibilidades, né, que a empresa pode ter, também tendo práticas de ESG, porque isso pode trazer dinheiro para a empresa, até para você poder investir nessas práticas, porque uma das grandes questões, uma dificuldade de uma empresa começar a fazer isso, muitas vezes é custo, né? Você acaba tendo que, mesmo você vai fazer separação de lixo, você vai ter que comprar, né, as lixeiras adequadas, você vai criar um programa de treinamento, isso tem custo, né? Você precisa fazer ações, isso também, mas o ESG cada vez menos vai ser visto como custo e muito mais como benefício, porque uma empresa também pequena ou média que fornece para uma empresa maior, tá? Isso tem um caso real. Essa semana, inclusive, nós somos procurados por uma empresa que faz um determinado produto e que está em negociação com um grande grupo varejista do Brasil, que atua no Brasil inteiro. Esse grande grupo varejista, ele precisa credenciar fornecedores que estejam adequados com as práticas de ESG deles também, porque a cadeia de fornecedores também é responsabilidade da empresa que contrata esses fornecedores. Então, veja como a coisa não é discurso de grande empresa, tá? Então, uma pequena empresa, uma empresa de 300 funcionários, né, está assim nos procurando para fazer capacitações de ESG, para poder entender que tipo de ações ela pode ter para cumprir, né, as regras de auditoria do grande grupo, porque esse grande grupo poder continuar contratando os produtos dela, comprando os produtos dela. Pelo que eu compreendo, professor, e você pode me corrigir se eu estou errado, a empresa que não se adequar, ela está fora do mercado. Exato. Isso não é uma afirmação catastrófica, mas assim, ela vai ficar fora do mercado, seja porque o consumidor, né, ela pode perder mercado por isso, ou porque ela pode perder oportunidade de negócio, oportunidade de financiamento, oportunidade de ter clientes. Então, a empresa que quer crescer,
ela precisa pensar na sustentabilidade, né? Ambiental, social, as regras de governança que vão tratar dessa questão da integridade, que infelizmente nós temos muitas notícias ruins acontecendo nesse sentido, é uma questão ética e moral, né? Porque infelizmente o ser humano, né, está por trás das decisões das empresas, e a gente sabe que o ser humano é imperfeito, mas existem grandes escândalos que a gente tem que realmente cuidar. Então a gente se preocupa muito na PUC nessa formação humanística também desses administradores. Eu vou falar, né, porque eu estou no curso de administração, também sou professora da pós-graduação, né, e a gente se preocupa muito com essa questão ética, porque realmente o financeiro, o lucro, ele é importante, mas cada vez mais ele vai estar, né, sendo confrontado com questões éticas e morais, porque o mundo está caminhando, né, para esse lado, infelizmente. Então a gente vai ter que se adequar, né? Agora eu vou pedir uma orientação para você, professora, no fim deste terceiro bloco. Muitas empresas, eu acredito, que ainda têm uma certa resistência a essas questões. Talvez por teimosia, talvez por ver a parte de gastos e não investimentos. Uhum. E aí, o que você falaria para este empresário, estas pessoas em que ainda não aderiram a estes programas por inúmeros motivos? Acredito que quando a gente leva dados, né, sobre o que está acontecendo nessa área e com o mercado em que essa empresa atua, a gente consegue ir mostrando aos poucos os benefícios que o investimento inicial no ESG pode trazer. Então é necessário investir um pouco, mas esse resultado ele vem, só que ele vem mais a médio e longo prazo. Então a gente, infelizmente, a grande maioria das organizações, isso também a gente fala muito nessa questão quando a gente fala de estratégia, a gente tem sim que ter resultados a curto prazo, né? A empresa ela precisa se sustentar, ela tem que pagar, e não é fácil ser empresário no Brasil, vamos falar a verdade, né? Então a gente até entende esse lado, porque se tem que investir também nisso, puxa vida, mas assim, se ele não investir hoje, amanhã ele vai levar uma multa, né? Então a questão mesmo da saúde mental, não dá para ficar mais, né, não resolvendo essa questão, não que você vai resolver a questão dos trabalhadores, mas a empresa tem por obrigação cuidar da sua liderança interna, cuidar dos seus processos, né, porque o impacto vai vir, né? Então se ela não investir hoje em programas de treinamento, de capacitação, ou se ela não investir hoje em práticas, né, antipoluentes, né, mais cedo ou mais tarde ela vai ter tem um passivo ambiental ou social muito grande, se essa empresa quer crescer, né? Então a maior dificuldade é essa mentalidade, a mudança de mentalidade. Então a gente vai pelas bordas, a gente vai trabalhando, é um trabalho de formiguinha, a gente enquanto, né, consultores na área de gestão, professores também nessa área, a gente tem uma nova geração entrando aí, que estão assumindo as empresas, né, os negócios, né? A gente tem muitos alunos lá na PUC, muitos estudantes que são filhos de empreendedores, de empresários, e que estão lá se preparando para assumir os seus negócios daqui para frente. Então, essa transformação da mentalidade começa por aí, né? Então, a gente vai muito nessa linha. E para o empresário, às vezes, ele tem até questões ideológicas, né, difíceis. Então, a gente, enfim, é uma decisão... Que não são apenas políticas quando a gente fala de ideologia. Né? Exatamente. Então, aí a gente tem que ir aos poucos e mostrando, né, os impactos negativos que podem acontecer. Professora, no quarto bloco vamos falar da pessoa dentro da empresa, justamente que você tratou aqui sobre burnout e outras questões. Vamos. Então tá bom. Quarto bloco a gente volta com a professora Denise aqui no Papo de Especialista. Um grande abraço para você que nos acompanha aqui na Rádio Alvorada 106.3, pelo nosso canal do YouTube e também no Spotify. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta agora com o nosso quarto e último bloco do Papo de Especialista. Hoje estamos falando sobre reputação de marca e a era do ESG com a professora Denise, aqui no Papo de Especialista. Professora, nós falamos sobre empresa grande, média, pequena, empresa online, enfim, você trouxe um leque muito interessante e vasto sobre as práticas adotadas ou a serem adotadas pelas empresas, mas nesse quarto bloco eu gostaria de me deter ao ser humano dentro da empresa, que também faz parte de todo este trabalho de desenvolvimento.
Sim, com certeza. Dentro do aspecto, dentro do S, né, do ESG, a gente tem que começar por aí, né? Tem que olhar que os seres humanos, eles são pessoas integrais, né, que levam para a organização também toda essa questão que está acontecendo no mundo, né? E o mundo do trabalho é algo muito importante, né? Então, a gente tem percebido que doenças, né, o próprio burnout, a ansiedade, né? Então, assim, muitas situações de crise de ansiedade. E a empresa, ela precisa mapear, entender, olhar para ela e ver se ela é uma fonte geradora disso. Ou em quais situações essa empresa pode estar gerando situações de estresse. Jovan, mas agora até isso a empresa tem que pensar assim, porque a empresa tem responsabilidade também sobre a saúde, né? Já sempre teve sobre a saúde do trabalhador como um todo, agora a saúde mental veio com essa ênfase maior, né? Então, empresas que colocam os trabalhadores em situações insalubres, já tem políticas e regulamentações que tratam disso, né? Jornada de trabalho. Então, veja, já existe uma preocupação de saúde, o empresário já tem que, né, isso já faz parte do cuidado que o empresário tem que ter dentro lá do seu setor de recursos humanos, existe para isso, né? Agora também a saúde mental. E eu digo sempre que muitas dessas fontes aliás, a maior fonte, né, geradora de situações que podem acarretar em questões de saúde mental, ela está na cultura da empresa, né? Na forma como essa empresa convive no dia a dia, na sua liderança, né? Então, como que a liderança trata as metas, como que ela se relaciona com os colaboradores, né? E também nos benefícios que ela oferece. E na cobrança, o colaborador está ali, ele precisa ter entregas, ele tem metas para cumprir, ele tem uma responsabilidade em que ele é contratado para, né? Então a empresa tem que saber equilibrar isso, ela tem que cobrar, lógico que tem que cobrar, né? Senão a empresa não sustenta, então ela depende dessas pessoas. Mas que tipo de situação que essa empresa pode, às vezes sem querer, estar gerando também nesse ambiente de trabalho? Muitas vezes pode ser tóxico, pode ser ruim, pode ser pesado, né? Então são várias intervenções que uma organização pode fazer, né, para, no mínimo, reduzir e minimizar esses impactos. Até porque, professora, a empresa ela precisa do funcionário e ela precisa, ao meu ver, estar atenta ao funcionário. Muitas vezes não são são 300, 1000, né? Então a demanda ela é grande e é preferível que a empresa esteja atenta ao funcionário, que ele está ali, é um ativo da empresa, do que o funcionário depressivo, crises de ansiedade elevadas, a qual nós vivemos hoje em dia, né? E justamente o burnout, então ela precisa estar muito atenta e profissionais capacitados a estarem atentos. E como se dá isso propriamente dito dentro da empresa? Que práticas são essas colocadas, tendo como base a sua formação, aquilo que você aplica dentro da sala de aula com os futuros administradores ou até mesmo com as empresas que buscam a PUC? Sim, são várias práticas, Jovan, que podem ser feitas. Então, assim, eu costumo enfatizar muito o trabalho com a liderança, né? Então, preparar essas lideranças para fazerem uma boa gestão das suas equipes, né? E essa liderança, ela que intermedia, né, a alta direção, que tem as metas, que coloca, né, as grandes, o que essa empresa vai buscar. Essa liderança, ela está justamente no meio, que ela tem que fazer descer essas metas e fazer acontecer lá na operação, né? Então eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar muito com a liderança, para que essa liderança atue de forma a minimizar esses riscos. Então, puxa, são tantas práticas que podem ser feitas, né? Então aquele líder que sabe se comunicar muito bem, né? Então ter uma boa comunicação, saber se portar enquanto representante da empresa, porque se eu trabalho numa organização, a empresa ela é um CNPJ, ela não existe. A empresa, para mim, é o meu chefe, é o meu líder, é o meu gestor. Então esse gestor, ele tem que entender essa responsabilidade, que muitas vezes ele tem que responder questões que não são exatamente dele, mas ele está representando a empresa, né? Então a comunicação é muito importante. Momentos de parada em que todos podem estar olhando para a mesma direção, entendendo o caminho da empresa. Então a empresa que é transparente, que
promove momentos de conversa, de diálogo, né, com todos e também nos pequenos grupos. São exemplos que vão criando situações em que o colaborador vai se engajar. Então, quando o colaborador está engajado, então a empresa às vezes ela pode estar passando uma situação difícil, mas ela tem um líder, tem processos ali dentro que ela consegue entender o que está acontecendo e principalmente saber como ela pode contribuir, porque ela vai ver sentido naquilo que ela está fazendo. Até porque há líderes que são amados, não vou nominar até para não criar qualquer tipo de insinuação, mas há líderes que são amados em que o próprio funcionário, desde aquele que entrou hoje ou aquele que está há mais de 20 anos, vê essa personificação nesse líder. Há outros que muitas pessoas, talvez elas não veem esse líder, desanimam e acabam saindo da empresa. Sim. E aí é uma perda para a empresa também. Exato, é custo, né? Porque às vezes você treinou aquele funcionário, é um funcionário bom, é qualificado, mas ele acaba não conseguindo desenvolver o seu melhor ali dentro e procura uma outra oportunidade. E a empresa perde com isso, né? Ou quando não existe esse clima organizacional onde o líder é muito responsável por, né? Quando o clima é ruim, esse é custo. Por quê? Afastamento, faltas, absenteísmo, ausências do trabalho. É custo. O empresário está pagando salário, mas aquele funcionário está de atestado. Então, veja, como isso, a gente está falando aqui de negócio. As pessoas, elas são parte do negócio. As pessoas que estão lá trabalhando têm que saber disso, mas o gestor, né, tem essa responsabilidade também, a alta administração, porque o gestor sozinho no meio também não consegue. Então, isso precisa vir lá de cima. Esse é o maior desafio, né? E aí, são pessoas, né, que precisam estar todas imbuídas do mesmo propósito. Então, ok, temos uma nova regra de saúde mental dentro da empresa, isso vai gerar custo para a gente, pode já estar gerando, porque às vezes se a empresa não mede o indicador, né, o quanto ela está perdendo de dinheiro, ou ela poderia estar mais produtiva se os funcionários não faltassem tanto, por exemplo, né? Isso não é explorar o funcionário, mas sim criar um ambiente ali, né, que ele possa estar não querendo faltar, porque muitas vezes a falta ou a doença ela vem por conta de um estresse, às vezes exagerado, né, fora, mas a empresa também gera isso. E então mobilizar e sensibilizar quem toma decisão em relação a isso é custo, né? Saúde mental é custo nas organizações. A PUC, dentro da administração a qual você dá aula, você, enfim, tem tantos alunos, eu sou um chefe super renomado, vamos trabalhar nessa hipótese. Eu sei que as coisas não estão acontecendo conforme eu quero. Eu, como chefe, posso dar o primeiro passo, buscar essa orientação da PUC? Claro, você no sentido de você procurar a Sim. gente para ajudar você Exatamente, na sua organização. Porque a minha empresa não está indo, os meus funcionários não me veem mais como um exemplo, ou um modelo, ou aquela pessoa que eu poderia ser. Eu acho que eu estou precisando de me capacitar melhor. Talvez me reconfigurar, me remodelar, enfim, dar um novo ânimo a mim mesmo, mas também um novo objetivo ao sentido de eu ser um líder, um chefe, ou então ali um intermediário entre o chefe e o funcionário. A primeira coisa boa nesse teu exemplo é que você já percebeu que precisa fazer alguma mudança em você. Então, o autoconhecimento é importante. Então, a PUC tem. Inclusive, eu dou uma disciplina eletiva que é de autoconhecimento e inteligência emocional, né? É uma disciplina para todos os cursos da PUC. Mas a gente tem vários cursos também abertos à comunidade que podem tratar desses temas, e aí lá você vai aprender um pouco mais sobre isso, vai despertar, né, questões que você precisa se desenvolver. Então, a gente tem desde cursos de curta duração até cursos in company. Então, você pode, né, chamar a PUC, os especialistas, professores, e que também estão no mercado de trabalho, nós, né, trabalhamos, temos essa forte presença no mercado de trabalho. Então, a gente pode estar orientando a empresa, ajudando a mostrar os caminhos, né, para você como líder, talvez para a equipe de líderes. Podemos fornecer programas de desenvolvimento, de capacitação, e aí você pode também tanto levar isso para a empresa e como você se autodesenvolver também por sua conta. Vai se matricular no MBA, a gente tem um MBA de gestão de pessoas, sustentabilidade e governança, né, que é justamente para trazer esse tema que é cada vez mais importante. Então, como que eu trago isso para o meu dia a dia? Eu sou gestor de RH, né? Como é que eu vou criar práticas e medir
ter esses indicadores. Indicadores são aquelas números, né? Resultados que medem o quanto eu estou próximo ou distante ainda de um determinado objetivo. Então, como que eu implemento esses indicadores, né? Então, a PUC pode desenvolver programas tanto para empresas quanto abertos para a comunidade, né? Curta duração, não precisa nem ter graduação, né? Você pode se matricular a qualquer tempo, qualquer pessoa, mesmo sem curso superior, pode, né, se matricular num curso de curta duração, desde que tenha oferta, né? Então tem que entrar lá no site, ver o que está sendo ofertado. Agora a gente tem um curso de comunicação e oratória, muito legal, isso é importante para qualquer pessoa. Claro. Né? Tem vários outros cursos lá, trouxe a lista aqui, Jovan, mas eu posso te passar depois. O caminho do site também para as pessoas entrarem lá e procurar. A gente tem os MBAs, as especializações, e a parte In-Company, né, que o In-Company é a PUC dentro da sua empresa. E a gente monta programas bem específicos mesmo para o que a empresa precisa. Então, a gente orienta nesse mapeamento e também capacita. Qual é o site, professora? É www.pucpr.br. Tá? Lá você pode procurar cursos de curta duração. E aí tem que filtrar Londrina, né? O pessoal que está nos ouvindo, nos vendo aqui da região. Então procura por Londrina. E tem os canais também, os contatos nos canais de comunicação que a nossa equipe, o WhatsApp, pode estar respondendo e orientando melhor e mostrando quais são essas oportunidades que a PUC oferece aqui para a região. Professora Denise, muito obrigado. O tempo é curtíssimo, mas foi muito proveitoso. Foi bom. Eu acredito que as pessoas podem ter refrescado a memória e talvez ter dado insight em buscar auxílio, buscar ajuda na nossa Pontifícia Universidade Católica aqui em Londrina. Isso, muito legal. Se a gente conseguiu, nessa conversa muito agradável, né, despertar algumas ideias novas para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, já valeu a pena. Então a gente está à disposição, né, de vocês e é sempre muito bom vir fazer essas trocas aqui. Tá? Muito obrigado, professora. Obrigada, bom fim de semana. Igualmente para vocês. Então, nosso Papo de Especialista fica por aqui. Um grande abraço para você. Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui na Rádio Alvorada 106.3, para você que nos acompanha em áudio e vídeo pelo nosso canal no YouTube ou então no Spotify. Muito obrigado, um bom fim de semana. Fique com Deus. Até o fim de semana que vem. Tchau.